Muito obrigada, estou muito contente de estar aqui hoje. Realmente é uma honra. Vocês dividem aí o que o José falou pela metade. Deus tem sido muito gracioso conosco. E realmente a gente olha para trás e vê uma caminhada de cuidado de Deus, de vitória, de superação. Muito do que eu sou devo ao Jazel, porque com quem você casa muda a sua vida, né? Vocês vão viver juntos e um influenciando o outro, abençoando, lapidando, né? Nem sempre é fácil, mas é uma bênção. E hoje eu vou compartilhar com vocês. Eu fiquei pensando, eu estou muito impressionada com a igreja alegre, jovem, descontraída. Nossa, e com um louvor tão lindo. E eu fico pensando, o que eu vou falar? Vocês já confessaram toda a teologia, todo o evangelho, cantando e adorando e tudo, né? Graças a Deus, realmente é maravilhoso isso. Eu fiquei impressionada e parabéns, viu, pela boa teologia e a boa prática de vocês aqui. Bom, o lema que eu vou falar hoje é sobre... Eu trouxe umas colinhas aqui, mas acho que nem vai precisar. É sobre o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Claro que a gente só vai pincelar alguma coisa e provavelmente nem tenha, assim, alguma novidade. Mas o evangelho para nós é isso mesmo. A gente conhece, precisa ser lembrado das coisas básicas e vamos continuando, prosseguindo, como vocês cantaram, prosseguindo em conhecer mais profundamente ao Senhor. De alguma forma, a revelação é progressiva, do Antigo Testamento até no Novo, a plenitude do tempo, e em Jesus Cristo a revelação máxima de Deus como Ele é. E como Pai, né? Então, gostaria de ler para nós Mateus, aquele texto super conhecido, né? Mateus 28, 16 a 20. Os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Bom, um pouquinho desse lema, como surgiu esse lema, o evangelho todo, para o homem todo, para todos os povos. Foi uma conferência de evangelização em Lausanne, em 1974. Juntaram vários líderes de vários países, sob a liderança de um teólogo conhecido chamado John Stott e Billy Graham. Então, os mais velhos lembram de Billy Graham. Billy Graham, dos Estados Unidos, um grande evangelista mundial. Veio no Brasil e quando ele vinha e falava, milhares de pessoas tomavam a decisão por Jesus Cristo. O John Stott, inglês, também o maior representante do movimento que eles chamam evangelical, ou de evangelização, mas já com uma carga mais inglesa, e mais assim, como dizer... Bom, dois grandes teólogos, admiráveis, que Deus usou profundamente. Eles se reuniram com representantes de vários países. A ideia era como podemos fazer para evangelizar o que vem acontecendo, né? Vai passando as gerações e a gente vê ainda como, de certa forma, falta tantos para serem alcançados, né? Eu acho que no nosso imaginário era para 2000 e tanto, está muito mais avançado, o evangelho muito mais conhecido, né? E a igreja muito maior.
Não temos o controle disso. Mas o que a gente pode fazer para a igreja ser de fato relevante? E acontecer de novo aquela revolução que aconteceu nos primeiros anos, nos primeiros séculos, né? Que a igreja, nos 100 primeiros anos, como ela cresceu e foi se multiplicando. Então, a ideia era essa. E eles se reuniram. E o evangelho que nós recebemos dos Estados Unidos, ele tinha uma conotação assim bem espiritualista, que a gente é espiritual mesmo, mas do evangelho para a sua alma. Como o contexto norte-americano era um contexto próspero, mesmo nessa época, um contexto próspero, com pouca desigualdade de classes, veio da Inglaterra, um povo já crente, uma cultura forjada com valores cristãos. Então, eles tinham, e esse evangelho era ali, ele exportava. A americana é especialista em processos manuais e franquias, né? E vai levando para o mundo inteiro o que eles têm, e ali acontece do jeitinho que eles querem e tudo. Então, os americanos tinham isso. E nós recebemos o evangelho, e às vezes a gente tem um dos aspectos do evangelho, é que a gente precisa falar de Jesus, que ele é o único Salvador. Você é um pecador, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Aí tudo bem. E a ênfase fica na alma da pessoa. Então, inclusive, os evangelistas falavam, quantas almas você ganhou para Jesus? Ganhei 100, 200, uma, tal. Então, a gente tinha, não é do tempo de vocês, graças a Deus, mas tinha um alvo de ganhar almas, né? Então, tinha a Europa já percebeu alguma coisa que nos Estados Unidos tinha mais forte essa conotação. E levou para esse encontro em Lausanne, na Suíça, representantes da igreja no mundo inteiro. E foram representantes aqui da América Latina, não do Brasil, mas da América Latina. O René Padilha e outros, que foi muito interessante, e eles levaram um artigo, quando ele leu o artigo dele, impactou o povo que estava nesse congresso, porque ele levantou a diferença dos contextos. Bom, nós temos Jesus, temos Evangelho, mas a gente precisa pensar, cada um tem que pensar, fazer a teologia, né? Fazer sua leitura bíblica, interpretação do seu contexto. Porque nós vivemos na América Latina, e ele fala, eu estou falando a partir da América Latina, que foi muito explorada, que o povo é explorado, que temos muitas dificuldades, que às vezes, por mais que o cara queira salvar a alma, ele está precisando salvar o estômago dele naquela hora, ele precisa de uma casa, ele precisa de um emprego e de coisas assim. Então, ele levantou essa bandeira do contexto onde o ser humano está. Porque quando Jesus veio e anunciou o Evangelho, ele anunciou, o reino está entre nós, o reino é chegado. Então, o evangelho que Jesus trouxe, ele fazia todo sentido para aquela época, todo sentido, para a época que ele estava, né? Então, essa que foi a bandeira. Então, o evangelho todo, surgiu essa ideia, e daí foi desenvolvida uma teologia que chama Teologia da Missão Integral. Ou seja, não é nenhuma novidade, mas é olhar, é um evangelho que não é pequeno, não é apequenado. É um evangelho mais amplo. Então, o evangelho todo, quer dizer, o evangelho inteiro. O que será que eles estão querendo dizer com esse evangelho inteiro? E alguma coisa que nesses 50 anos, teve outro congresso, o ano passado, em Seul, de 50 anos de Lausanne. Aí tinha representantes do mundo inteiro, uma coisa mais linda, levantando as pautas atualíssimas. O que Jesus Cristo tem a ver com a ideologia de gênero? Entendeu? O que Jesus Cristo tem a ver com as mudanças climáticas? O que nós, como pequenos cristos, como o pastor falou, né? Como retrato de Cristo no mundo, temos a ver com isso, temos a ver ainda com o desprezo e um sublugar do negro na população mundial, da mulher e coisas assim. Então, é muito interessante, trouxe essa pauta
para nós cristãos. Então, o que seria o evangelho todo? É que o evangelho é mais do que só atingir o seu espírito e te salvar a sua alma. O mais importante é isso, salvar a alma, porque Jesus falou. Que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro? Ele poderia até dizer, ser 100% saudável emocionalmente, financeiramente, mas perder a sua alma. Né? Então, a importância da nossa salvação, pertencer a Jesus, receber vida dele é imensa, mas é muito mais que isso. Então, Jesus veio restaurar o que estava perdido. Ele fala, eu vim para salvar, eu vim para o que estava perdido. Então, essa é a vontade de Deus. Vou fazer uma passagenzinha. Desde o Gênesis, quando Deus criou a humanidade, no Gênesis 1:26 fala, e Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou, e disse, sede fecundos, governai a terra. Então, quando Deus fez a humanidade, ele fez o ser humano, colocou num jardim e fez a família também, porque imediatamente, ao fazê-los macho e fêmea, e lhes ordenar ou lhes dar o grande presente, a capacidade de poderem ser criadores de outros seres humanos, fabricador de gente, é bacana demais, né? Então Deus deu essa propriedade para praticamente toda a natureza dele, ela mesma vai se renovando, se fazendo. Então, Deus fez isso. E é bem legal, porque quando Deus fez o homem e a mulher, ele os fez de igual valor diante dele e diante um do outro. Então, não tinha essa coisa da mulher ser menos valorizada. Porque, ao longo da história da humanidade, a mulher é desvalorizada e, muitas vezes, explorada e subjugada pelos homens. Fruto do pecado. Né? Mas quando Deus fez o casal, ele os fez de igual valor. E Deus, a salvação, Jesus veio para consertar tudo isso. Consertar o rompimento que houve, porque quando o homem pecou, isso aí é uma história complicada, a gente tem tantos mistérios e coisas que a gente não sabe muito bem, né? Mas quando o homem pecou, imediatamente dele aconteceu um cataclisma cósmico. Ele rompe com Deus. Né? O homem estava nu, Deus conversava com o homem, tinha uma convivência, tinha um relacionamento com Deus. De repente, quando Deus desceu, eles se esconderam, porque eles viram que estavam nus. Então, o ser humano ficou com vergonha do Criador, ficou com medo do Criador. Uma coisa interessante, esquisita, que o pecado fez conosco. Né? E Deus aborda ele. Que isso? Por que você está escondendo de mim? Imediatamente o homem teve vergonha um do outro. E o homem culpa Deus, a mulher que tu me destes. Eu não tenho culpa de nada. Essa mulher que o Senhor me desse me deu o fruto, olhando assim na narrativa mesmo. Né? E também rompe com a mulher, porque ele já disse, foi ela. Né? Então, aquela comunhão perfeita que eles tinham foi rompida. E quando a gente vê no relato bíblico, logo na primeira família, o que vai acontecendo, é uma coisa assustadora. E na própria palavra entre Deus e o homem já mostra como a terra vai ser hostil com o homem e o homem vai ser hostil com a terra. Antes Deus tinha falado, governai a terra. Cuida desse jardim, cuida dessa natureza. Então, o homem também rompeu com a natureza. E esse assunto é muito atual. Tem a COP30 aí, né? Que nós estamos vendo acontecendo lá em Belém, e tratando das mudanças climáticas, do aumento da temperatura na Terra, do quanto isso é grave, como vai nos atingir, está nos atingindo fortemente. Então, o evangelho todo é a restauração desse caos. Deus quer nos restaurar, nós vamos... Isso é o evangelho. Eu acho que o jeito mais simples, o que é o evangelho? O que é a boa nova do evangelho? É que Deus
ama as pessoas. Deus ama o ser humano. Deus não é um ser carente. Ah, Deus precisa, nós vamos evangelizar para a glória de Deus, porque Deus precisa. Não, Deus não precisa. Ele tem um relacionamento perfeito na Trindade. Ele tem a alegria perfeita, mas Deus ama essa criação dele, que é o ser humano. E ele não abriu mão disso. Então mandou Jesus. A boa notícia é que Deus nos ama muito, que a gente não faz nem ideia. E por isso ele mandou Jesus. Mais do que ele mandou Jesus, ele veio e se encarnou entre nós. O nosso Deus sabe o que é ser homem. Sabe o que é viver aqui. Sabe as nossas dores, os nossos medos. Ele sabe o que é vestir carne humana e estar aqui entre nós. Então foi isso que o Evangelho veio fazer. E esse Evangelho todo é uma postura de nos lembrar que é uma restauração entre nós e Deus, mas é também uma cura e uma restauração entre nós e o nosso semelhante, nós e outros seres humanos, entre nós e o nosso planeta. Este planeta, o homem deveria cuidar como se fosse o quintal da sua casa, o nosso jardim. É onde nós... Eu vi uma vez, até postei no meu Facebook, que sobre o lixo não tem fora. Você não tem para onde, o planeta está cheio de lixo, você não tem mais fora. Onde você vai jogar? Entendeu? Então a gente não cuida do planeta. E precisa cuidar, e essa é a vontade de Deus. É bem interessante que o Gênesis, os teólogos agora têm estudado que Gênesis e Apocalipse são reflexo um do outro. E que o Apocalipse é uma complementação do Gênesis, e a gente pode ler Apocalipse vendo isso ser restaurado. Que é, de novo, vai ter um jardim, vai ter um rio não poluído no meio desse jardim, vai ter a árvore da vida, e os humanos, e Deus vai habitar em perfeita comunhão, alegria e propósito. Isso é maravilhoso, né? Então, essa é a história que nós estamos construindo e que Deus nos dá o privilégio de construir junto com Ele. Então, hoje tem o conceito que a missão principal de cada um de nós é a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Reconciliar o mundo, as pessoas consigo mesmo, para junto conosco abençoar e transformar e cumprir o propósito dele aqui na Terra, né? Então, essa seria, mais ou menos, esse é o Evangelho todo. Agora, para o homem todo, é contemplar o homem inteiro. Corpo, alma, espírito, mente. Uma pessoa doente emocionalmente, ela também é doente espiritualmente. Então, não tem jeito de você ser uma pessoa saudável, forte espiritualmente, se você está doente na mente, espiritualmente. É uma saúde integral. E hoje até está na moda, né? A medicina integrativa, que é uma medicina que vai olhar toda a sua vida. Você está com a dor na perna, mas o médico quer saber como que você dorme, quantas horas por dia você dorme, você se diverte, você pratica exercício e coisas assim, né? E com muito menos remédio e muito mais estilo de vida e alimentação. Então, é um evangelho que está preocupado com o ser humano inteiro. Porque mesmo o homem caído, ele é a imagem de Deus. E ele guarda aquela dignidade de ser a imagem de Deus. E a graça de Deus é uma coisa assim tão maravilhosa e tão profunda que tem a graça comum. Tem a graça salvadora de Jesus Cristo, que é para aqueles que o reconhecem como Senhor e Deus nos torna filhos dele. E é um relacionamento especial com ele. Mas todo esse mundo vive sobre a graça de Deus, que dá o nome de graça comum. Em Atos fala que Deus manda chuva para justos e injustos. E que é Deus que dá alegria aos homens. Aí ele está falando de toda a humanidade. E isso a gente vê, né?
todas as culturas, tantas culturas, na Índia, na China, todas essas ilhas aí habitadas do mundo inteiro, pessoas que não confessam Jesus, nem confessam o único Deus, eles são felizes ou são alegres, porque Deus dá alegria aos homens, deu sabedoria para eles, dá o sol, dá a chuva. Deus não é um Deus malvado, egoísta. A palavra que define Deus é amor. Ele tem vários outros atributos: justiça, santidade, misericórdia. Mas Deus é amor, Ele ama todas as pessoas. E a Bíblia diz que Ele amou tanto todas as pessoas que mandou Jesus Cristo para se encarnar e vir aqui para nos dar a salvação. E uma coisa que eu queria lembrar também é que bom, não sei o evangelho todo para o homem todo. Deus quer que nós entendamos que o reino de Deus chegou aqui. Eu acho isso é uma coisa que eu mesma não entendi direito, mas eu fico pensando. Quando Jesus fala, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus já chegou. A nossa função é estender o reino de Deus aqui no mundo. Então eu fico pensando, e aí a gente vê toda essa bipolaridade política, tanto que o nosso país e a maioria dos países vivem sob corrupção, né? O interesse mesmo dos governantes está muito misturado com os interesses pessoais. Então, tem pautas urgentes, mas agora já está perto da eleição, tudo em função de ir preparando um lugar para a eleição. E é uma corrupção enorme. Como é que será que é esse reino de Deus que já está entre nós e que Jesus quer que viva? Então, eu entendo que o que Jesus quer é que a gente viva aqui como Ele viveu. Gente, e esse reino de Deus, não dá para falar agora, mas é um reino de ponta cabeça. Se a gente for viver o reino de Deus, você vive totalmente alienado e desajustado socialmente. Porque nesse mundo aqui, o Deus... Vamos dizer aqui no Brasil e no mundo capitalista, é o dinheiro, né? Você vale pelo que você tem. Se você tem muito dinheiro, você vale. E a gente se esforça muito para ser aceito e estar mais ou menos vestido e adequado para que as pessoas tenham um pouco de respeito e achem que a gente tenha um pouco de coisa assim, né? Então, o valor da riqueza do que a pessoa tem é enorme. Isso não seria tão ruim se não houvesse uma desigualdade social tão grande como existe no Brasil, como existe na África. Quanto pior o país, pior no sentido, quanto mais sofredor, quanto mais pobre o país, mais tem desigualdade. Mas o presidente, ou só aquela cúpula, vive muito bem esbanjando e os outros num fosso de desigualdade. Esse não é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de fraternidade. O reino de Deus, ele é de partilha. Quando você partilha o pão da ceia, aí você é santificado. Nós somos santificados na partilha do pão, não no pão para você. No pão que divide. O que sobra na sua casa pode estar faltando na casa de um outro irmão. Então, esse é o reino de Deus. O reino de Deus, todas as pessoas têm dignidade. Nós olhamos para um pobre, como o Jaziel falou, às vezes e desrespeitamos, esquecemos que ele é a imagem de Deus, esquecemos que nós também temos pé de barro, porque por melhor que nós sejamos, nós também erramos, já nascemos pecadores. Vamos errar a vida toda, espero que cada vez menos. Quanto mais Cristo em nós, quanto mais o Espírito Santo guia e domina a nossa vida, mais parecido com Ele vamos
vamos ser, né? Então, é essa a restauração no corpo, na mente, na sociedade, onde uma sociedade, quem sabe aquela lá do comecinho de Jerusalém, quando eles vendiam tudo que tinha o Barnabé que deu e tudo, tá próximo de uma sociedade do reino que Jesus veio trazer. É uma sociedade onde tem igualdade, tem partilha. E a Bíblia promete que vai ter um dia assim. Nós ainda vamos reinar num novo céu e uma nova terra, que pode ser essa terra mesmo. Mas esse reino de Jesus Cristo. Né? E Apocalipse fala disso, que vai ter festa, vai ter ordem. Eu imagino aquele arquétipo maravilhoso do Gênesis, agora ele é maior no final. E enquanto nós estamos aqui, nós precisamos testemunhar desse evangelho, desse reino, até que ele venha ou que nós vamos até ele. Então, a igreja, nós sozinhos já somos um tipo de Cristo. Mas a igreja, essa igreja local e junto com a igreja invisível, com crentes de qualquer parte do mundo, ela é o retrato de Jesus Cristo no mundo. É a cara de Jesus. E nós precisamos um do outro, das diferenças. Aqui é uma família, é a família cristã. E família, a gente não escolhe, né? Amigo você escolhe, mas família não. E nós somos uma família de sangue. Então, às vezes, tem um cara estrambelhado que a gente não gosta muito, não bate muito a química, mas é meu irmão. E o que ele tem de diferente, Deus pode trabalhar na vida dele, vai completar o mosaico dessa igreja que mostra Jesus ao mundo. Então, eu acredito que esse é o nosso principal papel. Então, quando a gente fala de a missão, é a missão de Deus de vir reconciliar o mundo consigo mesmo. Eu amo os pecadores, quero eles para ser meus amigos. Quero que sejam meus filhos. Jesus, o nosso irmão mais velho. Essa é a reconciliação de Deus. Mas que a gente possa também tá vivendo nesse mundo para transformá-lo e levar esse reino que Ele quer que nós levamos. Então, todos nós estamos em missão com Deus. Né? Aonde você estiver, eu sou desse pensamento que eu creio que todo o cristão é o missionário, no sentido de que esse texto de Mateus, ele é para todas as pessoas. E não é só falar, olha, Jesus Cristo te salva e vai ser tudo bom, uma maravilha, sua vida vai ser um mar de rosas. Não. É ensinar a guardar aquilo que Jesus mandou, que é perdoar aquele que errou, que é andar a segunda milha, que é amar, que é repartir o pão. Jesus falou que o que nós fizermos a um dos pequeninos que passam necessidade, nós estamos fazendo a Ele mesmo. Já pensou? Um dia Ele vai dizer, benditos do meu Pai, vinde, porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu estava ali no frio, na sarjeta, você me enxergou, parou e me socorreu. Eu estava nu, você me deu roupa, tirou uma das suas camisetas e me deu. Eu estava preso e fostes ver-me. A nossa compaixão, nós temos que ter compaixão, é do errado também. É daquele que errou. Nós também erramos. O nosso perdão é para o culpado. Não é assim, eu vou perdoar só porque você fez sem querer, não. Você foi sacana, você me ofendeu, você não presta, é ruim. Mas eu te perdoo. E eu te perdoo por 2 motivos. Porque eu fui perdoado de uma dívida muito maior do que essa que você fez comigo. Não há ofensa que um ser humano possa nos fazer que seja maior do que a ofensa que nós fazemos com o nosso Pai que está nos céus. O segundo motivo por que a gente perdoa é porque Jesus falou que tem que perdoar. Não tem opção.
E a gente pede para ele: Pai, me perdoa, porque eu tenho perdoado as pessoas que erram contra mim. E a terceira é que se você perdoar, é você que ganha. Se você não perdoar, você vai ficar carregando a mágoa, a culpa, aquele peso. Isso te destrói. Quando você perdoa, você se liberta, né? Então, você é que ganha. Eles falam que a mágoa, o ressentimento, que às vezes a gente em família gosta muito, né? Guarda mágoa. Tinha uma época que eu colecionava os erros do Jaziel, assim. Ele fez isso. Eu acho que a gente mais quieta é mais vingativo, né? Então, eu falo, e aí uma hora você solta tudo que a pessoa fez de ruim, né? Então você vai colecionando figurinhas, colecionando ressentimento de mágoa. Talvez até um raciocínio assim, porque se você juntar muito, é motivo de você dar uma briga muito grande e ter que dormir no outro quarto. Se for muita coleção, dá até para pedir o divórcio, né? Então, parece que você vai tendo direitos, né? Mas colecionar mágoas, guardar mágoas, é um veneno que a gente toma todo dia achando que o outro vai morrer. Nós estamos nos matando, né? E isso não compensa. Então, Jesus ordenou que a gente perdoe os nossos irmãos e nos perdoemos uns aos outros. Então, irmãos, já terminando, a nossa missão, essa é a missão de Deus. A gente fala de missões, que tem missões entre os índios, às vezes chama de missões também, tem um nome específico, mas de socorro social, né? Também são missões, e tem as missões transculturais, que Paulo era muito preocupado com isso, e mesmo Jesus veio e falou para judeu, mas mostra ele atendendo a alguns estrangeiros. E ele pediu para nós anunciarmos o evangelho para todas as etnias e povos. E tem muitos povos que não conhecem o evangelho. Então, como igreja, a gente tem que abrir os nossos olhos, o nosso coração e começar a pedir a Deus para esses lugares onde o evangelho ainda não foi anunciado. Que precisa alguém ir lá, e às vezes tem lugar que vai e não pode nem pregar claramente desse jeito e tudo. Ele vai viver o evangelho. Ele vai montar uma empresa, chama Business as Mission, né? Ele vai montar uma empresa e viver lá naquele lugar, tratando bem os empregados, testemunhando, levando o reino, pedindo a Deus que a luz dele brilhe, e vai criando oportunidades de testemunhar e levar o reino. E algumas igrejas têm surgido de ministérios assim. E assim a gente vai levando a missão.